Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre os temas abordados no livro Menino de Engenho, que infelizmente ainda não estão presentes na sociedade atual. Boa noite. Bom, eu sou o Matheus e hoje eu vou falar um pequeno resumo sobre o livro Menino de Engenho, de José Liz do Rego. Nesse livro, conta principalmente a vida de Carlos ao lado de seus pais. Nos 3 primeiros capítulos, é possível observar a passagem da vida de criança para a adolescência. Falam também sobre o drama vivido por Carlos, o qual presenciou sua mãe sendo morta pelo seu pai. Logo após isso, o seu pai foi levado para um hospício e Carlos levado para o engenho pelo seu tio. Então, nos próximos capítulos vai mostrar principalmente isso, a vida no engenho de Carlos, mostrando o ambiente rural, as pessoas que ele brincava, idas à escola e assim vai. O racismo nessa história acontece principalmente pelo fato dele ser negro. Eu não presenciei muitas cenas de racismo no livro. As mais comuns era com a tia Sinhazinha, que ela se destacava na história pelo fato de atormentar a vida de Carlos e dos escravos, dos moleques e dos demais subordinados que tinham que obedecer ela. E é nesse cenário que inicia-se o livro Menino de Engenho. Carlinhos, uma criança de apenas 4 anos, acorda assustado com a movimentação em sua casa e percebe que essa movimentação estava no quarto de seus pais. E lá, quando ele chega, ele acha sua mãe morta no chão e seu pai gritando feito louco em cima dela, desesperado. E depois ele é tirado de dentro do quarto e vai ficar com as criadas ainda dentro de sua casa. E lá onde eles estavam reunidos, um dos criados fala que acordou assustado de madrugada com o barulho de um tiro. E quando chegou no quarto de seus senhores, os pais de Carlinhos, acha o seu senhor ainda com a arma na mão e a mãe de Carlinhos morta no chão. 3 dias depois, Carlinhos é levado ao engenho de seu avô materno. Ao longo do caminho, algumas pessoas vão falando com ele, olha a cara da mãe, a cara da mãe. E ao longo de sua infância também, as pessoas vão falando isso com ele. O que faz com que ele sinta mais a falta de sua mãe, com que ele se sinta mais sozinho. Mesmo com o amor, o carinho de sua tia Maria, ele ainda se sentia sozinho. E infelizmente a orfandade ela não ficou esquecida nos tempos antigos. A orfandade ela vem afetando ainda a nossa sociedade atual. No Brasil é possível ver nos jornais, até nas próprias cidades mesmo as pessoas acham crianças abandonadas, crianças passando fome nas ruas, sem pai, sem mãe, sem uma pessoa que cuide delas. E assim essas crianças sofrem as más ações da sociedade. E a orfandade ela não afeta só no físico da criança, a criança ser abandonada e passar fome e morrer cedo. A criança é afetada psicologicamente. No livro, Carlinhos, ele vai sofrendo ao longo do tempo com a falta de sua mãe. Por mais que ele tivesse a atenção de sua tia Maria ou a atenção de outras mulheres, o vazio que estava em seu peito, a falta de sua mãe, não era preenchida de maneira alguma. Em alguns pedaços do livro, como eu já falei antes, ele está sozinho e ele fala que a solidão o consumia e as lembranças de sua mãe ficavam em sua cabeça. Ele lembrava do rosto dela, do jeitinho dela, da forma que ela o abraçava, que ela o tratava. E assim, eu creio que são as crianças que são abandonadas quando elas são maiorzinhas, quando seus pais morrem e elas já estão mais grandinhas. Infelizmente, é assim. Agora eu gostaria de passar minha palavra para a Amanda, que vai falar sobre a violência contra a mulher. Violência contra a mulher. O que é? É todo ato lesivo que tenha dano físico, psicológico, sexual, patrimonial, que tenha por motivação principal o gênero, ou seja, ele é praticado contra mulheres expressamente pelo fato de serem mulheres. A violência contra a mulher pode ser praticada no âmbito da vida privada, em ações individuais, por exemplo.
A violência física, ela é entendida como qualquer ação que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Temos também a violência psicológica, que qualquer comportamento que cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Tem a violência sexual, que está relacionada a uma atitude que a constranja a presenciar e manter uma relação sexual sem o uso de preservativos. Violência patrimonial, entendida como qualquer atitude que caracterize retenção, subtração, destruição total. Violência moral significa qualquer atuação que configure calúnia, difamação ou injúria. Lei Maria da Penha. Ela é uma lei que estabelece todo o caso de violência doméstica intrafamiliar deve ser apurado através do inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. A lei também tipifica as situações de violência doméstica, proíbe a aplicação de penas pecuniárias aos agressores, amplia a pena de 1 até 3 anos de prisão e determina o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como seus dependentes e programas de serviço de proteção e de assistência social. Como denunciar um caso de violência contra a mulher? Você já percebeu que alguma mulher pode estar sofrendo violência? Você pode ajudá-la, desconfie de comportamentos diferentes e tente conversar com ela quando estiver sozinha, ou se coloque à disposição para que ela possa te procurar em uma situação favorável. Caso tenha sofrido ou presenciado algum episódio de violência contra a mulher, busque ajuda por meio desses canais, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM. As delegacias especializadas são uma das importantes portas de entrada de denúncia à agressão. A Lei Maria da Penha estabelece que, após o boletim de ocorrência, o caso não seja enviado ao juiz, no máximo 48 horas. A Justiça também tem 48 horas para analisar e julgar as medidas de proteção à vítima, que devem ser tomadas com urgência. Disque 190, a Polícia Militar deve ser acionada em caso de emergência, e Disque 180, para que o canal 180 é a central de atendimento à mulher e recebe denúncias de violência. Alguns escravos que eram livres naquela época, muitos não tinham para onde ir, ou iam pedir esmolas, ou voltavam para a casa de seus senhores pedindo trabalhando em troca de comida e lugar para ficar. No livro a gente pode ver que algumas das negras que gostavam da casa, tinham uma devoção pela casa grande, elas preferiram ficar na casa para cuidar da casa em forma de gratidão, apenas para ter comida e lugar onde ficar, e cuidavam da casa com alegria, cozinhavam, reclamavam com os moleques, e assim lá elas passariam a sua vida até a morte. Tinha a tia Galdina, que era uma espécie de dona da rua, como foi falado no livro, e ela tomava conta da casa, era como se fosse a pessoa que mantinha em ordem a casa. Não falavam com ela gritando, todos a respeitavam. Tinha também a negra Maria Gorda. Ela todos temiam. Ela era a que todos temiam porque ela era de Moçambique. Tinha 80 anos já no Brasil e não sabia falar nada do português. Ela falava uma meia língua, entre uma mistura da língua dela com outra língua que ele não sabia, que Carlinhos não sabia discernir qual era. E tinha a velha generosa, a negra, que cozinhava para a casa grande. Ela cozinhava com alegria e servia a todos. Porém, como já sabemos, ela gritava para todos os cantos e não deixava ninguém encostar na cozinha dela. E sempre reclamando: quem quiser fazer a comida bem feita, que venha e faça. Senão, não reclame de minha comida. Uma espécie de reclamação nesse estilo. Com o surgimento das usinas como meio de beneficiamento da cana-de-açúcar, os engenhos começam a perder poder e importância no nordeste do país. É neste ambiente decadente que o menino de engenho se passa em um lugar ligado ao passado e à tradição escravagista. O campo da cana e a casa grande são figuras essenciais no romance. Uma cena a ser destacada é a enchente do rio, vista com admiração e susto
por Carlos, constituindo uma descrição grandiosidade bíblica. A linha férrea foi arrastada em mais de 1 quilômetro no Engenho Novo. No Espírito Santo caíram ruas de casas. Há muita miséria, muita fome ao povo. Havia uma sombria tristeza na gente da casa grande. Há 3 dias que ali não se dormia, comia-se às pressas com o pavor da inundação. Queimaram uma boa parte dos canaviais também. No engenho, as etapas de produção do açúcar iniciavam-se na moagem de cana. Na moagem era extraído caldo de cana, posteriormente encaminhado para o tanque e depois armazenado para a produção da cachaça. O caldo era armazenado para a fermentação e a destilação.